Quero investigar com você aqui algumas coisas que envolvem esta verdade deste aprender sobre o autoconhecimento e desta possibilidade de como encontrar Deus. Esta é uma ideia, é uma pergunta, é uma crença comum que os buscadores carregam com eles. A crença da possibilidade de ter um encontro com Deus. Então vamos tocar nesse assunto aqui com você. O que será de verdade este encontro com Deus? Primeiro, antes de tudo, um pensamento sobre Deus. O que é um pensamento sobre Deus? Um pensamento sobre Deus é só um pensamento. A ideia de um encontro, o que é? É também apenas uma ideia. Qual será a verdade deste encontro com Deus? Sem o pensamento ou sem a ideia? Como podemos tomar ciência da verdade sobre esse assunto? Para de fato irmos além de uma mera crença, de uma mera ideia. É o que nós pretendemos aqui com você. É o que estamos trabalhando aqui no canal. Também em encontros online que nós temos. Isso é algo que requer esta compreensão de nós mesmos. Isto requer uma nova forma de aprender sobre como nós funcionamos. Porque a realidade desta presença divina, deste encontro com a verdade, é algo que está aqui presente. Não é algo para o futuro, é algo agora, aqui. Presente, neste momento. É a ciência da revelação daquilo que é você. O que requer a presença de um encontro com a arte da meditação. Afinal, a meditação, o que é meditação? É o encontro com a vida, aqui e agora, sem o passado. Como é que, na verdade, nós estamos vivendo nossos dias? Nossa vida pessoal, nossa vida de pessoa, é a vida de uma imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos. E nós precisamos compreender por que este encontro com Deus ainda não aconteceu. Nós temos que compreender o que está acontecendo conosco, que nos afasta desta ciência da constatação de que a verdade de Deus não é algo para o futuro. Não é algo que ocorre no tempo. E sim algo presente se revelando aqui, neste momento. E por que nós não nos damos conta disso? Porque nós estamos vivendo dentro de um padrão de construção mental, de consciência mental, de consciência, que é basicamente movimento de pensamentos dentro de cada um de nós. Você já observou que quando você está triste,
É simplesmente impossível a tristeza quando o pensamento não tem nada para contar e que há uma relação direta, significativa entre o pensamento com o sentimento. Você não pode estabelecer um estado em você, me falar de um estado presente em você chamado tristeza, sem uma razão, uma causa, um motivo. Quando o sentimento de tristeza está presente, ao olhar para o sentimento, neste olhar para o sentimento, em geral, este olhar já traz a resposta da razão, da causa, do que há por detrás do sentimento. Quando você tem um sentimento chamado tristeza, você tem, juntamente com o sentimento, naturalmente, uma lembrança, uma associação de memória, de pensamento sobre a tristeza. Você está triste com alguém. Você está triste com o que aconteceu. Você está triste com uma frustração, com uma decepção, com uma traição. E tudo isso, o olhar para esta tristeza, no pensamento, irá lhe contar. Você não pode estar triste com alguém de quem não se lembra. Você não pode estar triste com uma situação da qual não se recorda. Você não pode estar triste sem a frustração de alguém aqui decepcionado, enganado, ludibriado. Portanto, nós temos a presença do sentimento e temos a presença do pensamento. A história confirma o estado. A história é o pensamento. E o que é esta história? Como presença do pensamento, é a presença de uma imagem, de um quadro mental que feriu, magoou, ofendeu, ou aborreceu, ou entristeceu. A imagem que você tem, a imagem que você representa, a imagem que você é a presença de alguém, a presença deste você. E a presença deste você é a presença de uma autoimagem. Quando você é elogiado, a pessoa aí que se sente confortável e feliz é a autoimagem. Quando a pessoa aí fica triste, é a autoimagem que está triste. Quando alguém lhe ofende, lhe desagrada, lhe diz palavras ruins, de baixo calão, quando alguém xinga você, a pessoa presente aí, ofendida, magoada, enraivecida, é esta autoimagem. Nós estamos vivendo como pessoas em uma configuração mental, em um modelo de existência
onde este existir é o existir de uma imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem é você. Quando aprendemos a olhar para a imagem, quando aprendemos a olhar para a pessoa que nós somos, começamos a escutar, a perceber, a tomar ciência das reações nesta autoimagem. A verdade desta descoberta, a constatação desta descoberta, põe fim à ilusão de uma identificação com a autoimagem. Nós precisamos descobrir a vida como ela é, quando a autoimagem não está, quando o eu não está, quando o ego não está presente. Portanto, todo esse movimento em direção a uma busca, a uma procura pela verdade, como se a verdade estivesse separada da vida como ela está acontecendo aqui e agora, neste momento, é uma ilusão. A verdade é aquilo que aqui está presente se mostrando, como aquilo que eu sou. O que eu sou é esta imagem que o pensamento estabeleceu aqui. Portanto, se estou triste, é isso que eu sou. Se estou preocupado, é isso que eu sou. Se o medo está presente, é o que eu sou. Se a raiva está presente, é o que eu sou. Aquilo que eu sou é aquilo que o pensamento sustenta aqui sobre mim. Portanto, a verdade é aquilo que representa o ser, demonstra o ser, sinto o ser. Quando aprendo a olhar para a verdade do que sou, neste momento, o próprio olhar, o próprio perceber, o próprio escutar opera uma transformação, uma mudança. Não é uma modificação disto que eu sou para aquilo que o pensamento idealiza que eu deveria ser. Portanto, não se trata de se livrar do medo como o eu deseja, como a autoimagem deseja. Não se trata de se livrar da inveja, ou do ciúme, ou da raiva, ou da tristeza. Essa tem sido a dificuldade para muitos. Nós temos o ideal do que deveria ser, a partir daquilo que aqui está presente. Se não compreendermos aquilo que aqui está presente, qualquer ideia do que deveria ser é uma mera projeção daquilo que aqui está. O ser humano passa uma vida inteira sem se libertar da mágoa, do ressentimento, da tristeza, do rancor, da dor, da frustração, porque ele vive nesse ideal do que ele deveria ser, do que ele precisa ser, sem olhar aquilo que é, aquilo que está aqui, sem olhar a verdade sobre ele. E a verdade sobre ele é a verdade desta autoimagem. Por isso, aqui estamos colocando para você o poder do autoconhecimento, o poder deste aprender sobre nós mesmos. Este poder é a presença da revelação da meditação.
A meditação é este olhar, perceber, é este ficar ciente sem qualquer ideal, objetivo ou propósito de alterar ou mudar aquilo que aqui está presente. Então, a ciência, a percepção, o escutar é a presença da meditação, o que requer uma atenção sobre toda e qualquer reação desta pessoa. O que quer que você esteja sentindo, ou pensando, ou sendo, neste momento, isto é o que é. A ciência da verdade do que é o fim desta psicológica condição para uma realidade além desta interna e mental condição psicológica. Aqui estamos tendo, na presença da revelação do autoconhecimento, a ciência da meditação. E quando a meditação floresce, porque a mente se aquieta, o cérebro silencia, aquilo que é visto aqui como sendo a realidade da mente no que é, a realidade do eu, a verdade do ego no que é, se dissolve. Então nos deparamos com a realidade divina da real vida, como ela é, sem a ilusão deste eu, deste ego. Então estamos além desta mente dual, que vive entre o que é e o que deveria ser, entre aquilo que ela é, porque imagina ser, e o desejo do que deveria ser, porque ela imagina que deveria ser. A realidade divina é algo além da mente, além do eu, além da autoimagem. Então temos a presença da revelação de Deus. Não se trata da pessoa, da autoimagem, deste eu, tendo um encontro com Deus. Aqui se trata desta realidade divina se revelando aqui e agora, quando o eu não está, quando esta imagem, quando esta dor, quando este sofrimento, quando esse estado do eu não está mais presente. Nós não sabemos lidar com aquilo que está aqui se mostrando, porque olhamos, volto a dizer, a partir daquilo que deveria ser. Mas quando aprendemos a olhar sem a ideia do que deveria ser, aquilo que não é real se desfaz, aquilo que não é verdadeiro desaparece. Aquilo que se sustenta neste padrão de construção mental, de construção da autoimagem, se dissolve. Nós estamos aqui diante de algo fascinante, de uma grande revelação, de uma profunda e significativa descoberta. A verdade de que é o pensamento que construiu nesta autoimagem este estado de ansiedade, de medo, de desespero, de sofrimento, de frustração, de raiva. Enquanto que a realidade divina, a realidade de Deus, que é a verdade deste ser,
que é você em sua natureza real, está além desta psicológica condição. Quando temos o fim da mente como nós conhecemos, é o fim para esta mente condicionada, para este modelo de autoimagem, de ego-identidade, de pessoa presente. O verdadeiro encontro com Deus é a constatação da vida, sem o eu. Uma constatação que a pessoa não faz. Uma constatação que a autoimagem não faz. Uma constatação que está presente em seu próprio ser. A realidade deste florescer divino, deste despertar espiritual, é a real consciência de Deus, é a real verdade da vida. Aqui, nestes encontros, descobri como observar, ficar ciente, tomar ciência das nossas reações. É o que estamos colocando aqui como único propósito. Porque tudo que de fato na vida nós precisamos é da presença do autoconhecimento. A presença da verdadeira meditação, do que é esta real meditação, é a ciência do descarte deste fundo psicológico, deste fundo de memória, de história que o pensamento sustenta. A revelação da verdade de Deus é amor, felicidade, bem-aventurança. Esta é a verdade sobre você quando o sentido do eu não está, quando a ilusão termina, quando esta dualidade entre o que é e o que deveria ser não está mais presente, quando temos o fim da dualidade entre aquele que pensa e os pensamentos, entre aquele que experimenta e as experiências. Quando não temos mais a dualidade entre a pessoa e o mundo. Quando temos a verdade da realidade presente. Esta realidade é a verdade divina. Aqui nesses encontros online, nos finais de semana, sábado e domingo, estamos trabalhando isso com você. São 2 dias juntos. Eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É o modo como você sente ser, pensa ser, que lhe dá esse modo peculiar de se deparar com a vida como ela acontece e olhá-la através desta particular visão. Esta particular visão é a visão da nossa autoimagem. Enquanto isso estiver presente, não haverá inteligência.